Bruno, eu vou encher teu saco um pouquinho. Vamos lá. Cara, quem foi que teve a ideia de fazer aquele rodízio dia sim, dia não, cara? Foi o pessoal da Secretaria da Saúde. Porque é o seguinte, qual foi a dificuldade que a gente viveu naquele primeiro quadrimestre de 2020? A dificuldade era as pessoas ficarem dentro de casa para que a gente pudesse preparar o sistema público de saúde para a demanda extra que a gente teve. Que teria. A gente chegou a ter 92% de ocupação dos leitos de UTI da cidade de São Paulo. E a gente conseguiu fazer isso. Tanto que aqui na cidade de São Paulo, a gente não viu médico escolher quem era entubado e quem não era entubado. A gente não teve na cidade de São Paulo ambulância ficar percorrendo porque não tinha leito de UTI disponível. A gente conseguiu atender todo mundo. E aí o que aconteceu? Em março, quando a gente começou a restringir a atividade, quando a gente começou com a quarentena na cidade de São Paulo, a gente bateu um alto índice de isolamento social. E o isolamento era medido por antena de celular. Então, as telefônicas mandavam para a gente, olha, tem tanta gente dentro de casa, tem tanta gente se movendo até 1 quilômetro. Então a gente conseguiu um índice de isolamento social na cidade de São Paulo com algo que era fácil, ou pelo menos era um critério adotado e que a gente conseguia explicar para as pessoas, porque a gente fala que na cidade tinha 80, 70, 40, 20 ou 35. Pois bem, esse número começou a cair conforme a gente foi entrando em abril. Caindo. A hora que vai caindo o isolamento, o que vai acontecendo? Vai aumentando a contaminação. Vai aumentando a contaminação. Então a gente precisou tomar uma medida para falar, pessoal, calma, que isso ainda não acabou. E aí a gente implantou um rodízio durante uma semana que fez com que a curva do isolamento, que vinha caindo, parasse e voltasse a subir. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse, um mês depois, já entrar no processo de reabertura. Mas a galera não ia pro metrô, pô? Oi? Pessoal, só... Por que isso foi importante? Porque daí a gente ganhou mais um fôlego para poder ter equipamento preparado. A gente faz um inquérito sorológico. O que é o inquérito sorológico? É uma pesquisa que é feita na cidade de São Paulo com uma amostra representativa. Da mesma forma que se faz pesquisa para presidente, né? Então, a população é 60% mulher, 40% homem, 30% de negro, 10% de branco. Então, você pega uma amostra que é representativa e você consegue dizer, com um intervalo de confiança e com conhecimento estatístico, dizer, olha, isso acontece no todo. Né? É assim para a pesquisa, assim a gente fez para o inquérito sorológico. Então, a gente começou, a cada 15 dias, fazer um inquérito para medir como é que estava efetivamente a contaminação na cidade. Porque uma coisa é a pessoa ir lá, testar e a gente entrar para o sistema que ela testou positivo. Mas se eu fiquei dentro de casa, espirrando, não fui me testar, né? Peguei o coronavírus, passou, não tive nada. Esse número está fora da estatística real. Mas na hora que a gente faz a pesquisa, a gente consegue medir efetivamente quantas pessoas se contaminaram. E o que mostrava a pesquisa? E o que mostra até hoje? Não tem diferença de contaminação na cidade de São Paulo entre aqueles que usam transporte público e que não usam transporte público. Entendi. Então, essa coisa de que, não, olha, mandou o pessoal para o transporte público e aí foi um genocida, matou os pobres da cidade. Não tem nenhum dado que comprove isso. Muito pelo contrário. Né? É igualzinho a contaminação. A gente conseguiu estar sempre com uma quantidade de ônibus acima da demanda. Então, ainda hoje, na cidade de São Paulo, a gente deve ter hoje 60% da quantidade de passageiros andando nos ônibus. Nós estamos com 90% dos ônibus rodando. Então, a gente tem uma folga entre demanda e oferta aqui na cidade de São Paulo. O metrô teve um pouco mais de dificuldade. Porque o metrô não é só apertar um botão, chega um cara para andar. Ele tem um processo maior para poder ter mais gente, mais vagão, mais não sei o quê. Tanto que a gente não viu isso no carro, viu no metrô e nos trens aqui da cidade de São Paulo. Mas do ponto de vista do que aconteceu efetivamente, medido pela prefeitura, não há diferença de contaminação entre quem usa transporte público e quem não usa transporte público. Interessante. Eu entendo isso, mas eu acho que também existe um argumento da efetividade da parada, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é foda de nós seres humanos, que a gente é meio limitado, tá ligado? nem até o prefeito de São Paulo, tá ligado? Claro, óbvio. E aí vem um problema como a pandemia,
sabe? Que é um problema que a gente nunca passou na vida antes. De um vírus que a gente também nunca tinha conhecido, né? Porque não é uma pandemia de um vírus conhecido. É verdade. É um vírus que até hoje, contamina, não contamina, como é que tá, como é que não tá, pode, não pode. Você tá imunizado, tá pro resto da vida, não tá pro resto da vida. Quer dizer, só sobre o vírus, a gente também tem hoje ainda mais dúvidas do que certeza. Quanto tempo ele fica na superfície? Qual foi o contexto que tu se contaminou, cara, com Covid? Olha, quando começou a pandemia, eu fui morar na prefeitura. Né? Uma coisa meio didática, né? A gente tava falando para as pessoas fazerem home office, eu fiz office home. Entendi. Então eu peguei minha cama, levei para a prefeitura e morei na prefeitura durante 83 dias. Quando começou o processo de abertura, falei, bom, agora eu vou voltar para a cama, não aguentava mais ver fantasma na prefeitura à noite, né? O Matarazzo, lá do edifício Matarazzo, e voltei para casa. No que eu voltei para casa, 15 dias depois eu peguei. Então, pode ter sido elevador, pode ter sido uma entrega, Mas em pode casa ter sido... você pegou? Não, eu não sei. Eu sei que coincidiu. Pode ser alguém que trabalha comigo, né? Então, enfim. Não mas sei. voltando, o Igor me cortou um pouquinho, mas voltando no ponto que eu tava desenvolvendo. Eu acho que, pelo a gente ser meio limitado e não saber o que tá acontecendo realmente, será que a gente tentando arranjar uma solução, a gente não acaba criando mais um problema? Você não acha que às vezes a cidade de São Paulo, com maior boa intenção que a cidade de São Paulo, eu sei que vocês têm, tá ligado? Tipo, vocês querem fazer um bom trabalho, porra. Vocês querem ser reeleitos, sei lá, porra. Eu passei pela pandemia e foi pica, Bruno Covas, põe aí em concreto. Eu tô ligado que vocês têm esse pensamento. Mas a gente, como ser humano limitado, você não acha que às vezes algumas atitudes foram visar ajudar, mas atrapalharam? Bom, veja, tudo é uma questão de escolha. Isso não só em São Paulo, vou dizer. Não. Eu concordo com você. Né? É uma questão de escolha. O que era mais importante? Garantir a preservação da vida ou garantir uma atividade econômica de continuar a funcionar? A gente teve que escolher. Para mim seria muito mais fácil não ter que entrar nessa. Assim, não, isso não é coisa da prefeitura, isso é coisa do governo federal, do governo do estado. A coisa mais fácil do mundo teria sido esse tipo de tratamento. A prefeitura não precisa entrar nessa discussão. Mas a gente teve que entrar, não tem como. Né? É minha responsabilidade. Eu não posso abrir mão. Algo né? tinha São que ser Paulo feito. é quase um país. A hora que pessoal da Vigilância Sanitária entra no meu gabinete e fala, olha, se não fechar as escolas, a gente pode ter uma morte em massa das crianças. Como é que eu faço? Fecha as escolas. Fecha as escolas. Claro. Não, mas olha, coitado, não vai aprender a tabuada, não vai aprender isso. Bom, vamos ver de que forma ele consegue aprender dentro de casa, vamos ter que se reinventar, vamos ter que... Então, a hora que chegam escolhas, você tem que priorizar, não tem como. Imagino. Ainda mais quando o mais fácil claro. seria, não, olha, esse problema não é meu. Isso é coisa do Dória com o Bolsonaro, tem nada a ver aqui comigo, vamos perguntar lá para eles, eu tô aqui cuidando da cidade. Para mim seria muito mais cômodo fazer isso. Mas em algum momento eu tive que escolher. Que faz isso aí é um prefeito de merda. Pois é, mas assim... Que por medo de tomar mas é o mais fácil de fazer não nesse faz nenhuma momento. Decisão, né? E no ano eleitoral. Sim. Imagina no ano eleitoral eu falar, então, esse ano vai ter eleição, mas fechei Ibirapuera, tá? O cartão postal de São Paulo, beleza? Bacana? Inclusive, falando do Ibirapuera, não que é um negócio... Não tenho nenhum prazer nisso, né? Mas fazer o quê? Mas Claro que tem, cara. Tu fica lá... todo mundo podia estar no Ibirapuera agora, mas não estão! mas Já tem a cara de vilão, porra. Mas você acha que... O Monarca agora vai puxar Tem o teu pé. ditado boi preto, conhece boi preto. Hein? Eu também tenho cara de vilão. Cara de quero vilão deixar pra caralho. Inclusive, eu já falei várias vezes, se eu tivesse um superpoder, se eu fosse super-homem, provavelmente ia ser um super vilão. É a barba, né? A barba deixa o cara de mal, né? O cabelo falhado e tal. Eu sou carioca, aí é foda. Mas falando um pouco do Parque Ibirapuera, porque é um assunto que eu já falei aqui várias vezes no Flow, a galera vai estar rindo lá em casa agora, nesse exato momento. Ele ficou muito tempo fechado por um momento. E eu acho que sem motivo, tá ligado? Porque você já deve ter ido, provavelmente. Você vai lá no Parque Ibirapuera, ele no fim de semana tá fechadão lá dentro, mas lá fora tem tipo um parque fora do Parque Ibirapuera. E tá lotado de gente lá, tem carrinho de pipoca e tal. Tipo, a população decidiu. Quantas pessoas ficam lá fora? Lá umas 1.000. Então, no parque, no fim de semana, chega a 100 mil. Eu sei, mas será que não é a escolha das pessoas a esse ponto? Mas eu sou responsável pela saúde da população.
Eu não posso falar assim, não, você se quiser se contamine. Não porque, pode? Porque ela não está só se contaminando. Aham. Ela vai disseminar o vírus para outras pessoas. Mas Então- eu acho que chega assim, uma fase da... Uma coisa é a pessoa definir se ela vai se tratar do câncer dela ou não. Essa é uma decisão dela. Uhum. Agora, quando vira uma questão de saúde pública, quando vira algo que ela não está só tratando da saúde dela, ela está tratando da saúde do vizinho, ela está tratando da saúde da pessoa que trabalha com ela, aí é uma questão de saúde pública e o poder público precisa interferir sim. Porque a hora que lota o hospital, não é culpa de quem foi para a rua. É minha culpa. Claro, claro. É minha responsabilidade. Mas você acha que se, por exemplo, abrisse o Parque Ibirapuera, ia lotar o hospital? Porque as pessoas na rua, tipo, você vai no centro da cidade, entrar em lojas, aglomeração, lotado. Tipo, faria sentido você manter o Parque Ibirapuera fechado se você tivesse dentro do ecossistema onde o Parque Ibirapuera está inserido, todo mundo controlado. Mas você tem um caos total generalizado em tudo que é canto, e aí você só fecha o Parque Ibirapuera para nós, cidadãos, desculpa. Talvez você não tá falando um cara muito sofisticado aqui. Pra gente, parece... Olha o que deu fechar as escolas. Olha lá. Pra gente parece acaba parecendo uma hipocrisia, tá ligado? Acaba parecendo tipo, pô, o governo tá mantendo aquilo fechado pra salvar a cara. Cara, não porque aquilo era o melhor pra cidade no momento. E puxando no assunto que a gente conversou no começo da conversa, quando você tá doente, quando você tá mal, você precisa, pô, tá no jogo, você precisa estar ativo. E talvez pessoas, pô, indo no parque, né, fazendo atividade, ajudassem eles a proteger o corona. Como a gente sabe, como eu disse, o ser humano, a gente não entendeu o corona ainda, entendeu? Então, talvez, né, pudesse ter aberto mais rápido os parques. Talvez eles ficarem fechados, não por um motivo de saúde mesmo, mas por um motivo político. Bom, na verdade, tudo é política mesmo, né? É claro, Tudo sim. No final das contas, motivo político, eu não vejo como uma questão pejorativa, né? Sim, porque no final sim. das contas, a vida em sociedade é a política, né? É Mas foi exatamente uma essa definição. decisão política não baseada na saúde tanto, eu acho. Bom, mas baseada na imagem, na minha Foi uma minha visão. decisão baseada na solicitação da vigilância sanitária de evitar a qualquer custo Entendi. aglomeração e que as pessoas continuassem dentro de casa. Toda a lógica da reabertura, ela seguiu a lógica do seguinte: vamos começar a reabrir por aquilo que tem demanda do ponto de vista do emprego. Se eu vou reabrir primeiro o parque ou vou reabrir primeiro o comércio, a nossa escolha foi pelo comércio. O parque também é um comércio, né? A gente tem que tomar cuidado nessas análises. Quantas pessoas vivem do comércio na cidade de São Paulo? Quantas pessoas vivem do parque? Ah, sim. Mas o parque é uma coisinha, né? Então, tudo bem. Mas aí, também é comércio. É o que eu esse foi falei. o meu argumento, sabe? A O gente, parque também é comércio. no momento, teve que escalonar isso. Entendi. Claro que tudo é importante e todo mundo acha que a sua atividade é mais importante que a do outro. Mas você precisa ranquear. A hora que você cria um ranking, todo ranking tem uma distorção. Todo ranking tem o seu critério injusto. Ah, não, mas se você pensar na quantidade, ah, mas se você pensar na felicidade, ah, mas se você pensar no sei o quê, você precisa escolher uma variável para conseguir ranquear, né? A quantidade de pontos. Bom, mas eu joguei melhor, não tive tantos pontos. Então, você tem que criar um critério. O critério escolhido foi o da vulnerabilidade do ponto de vista econômico, né? E por isso a gente ranqueou as atividades e começamos a liberar. Agora, se te deixa um pouquinho mais feliz e um pouquinho menos bravo comigo, esse sábado volta a reabrir os parques na cidade de São Paulo. Boa, cara. Boa. Aí. Aí seguiu o Monark. Conseguiu, Zé. Tudo por mim. Mas eu anunciei isso antes de vir pra cá, viu? Eu sei, eles tinham me falado. Mas quem baliza todas essas decisões aí do que vai abrir, do que vai continuar fechado e tal, é a vigilância sanitária, então. Isso. Um pouco o governo do estado também deu uma ranqueada nisso. Uhum. E aí, dentro da ranqueada que o governo do estado fez, a gente foi adaptando para a cidade de São Paulo. Entendi. Então, por exemplo, o governo do estado liberou a atividade cultural na fase amarela. A vigilância pediu para esperar um pouco mais a fase verde. Então, a gente esperou um pouco mais chegar na fase verde para poder liberar na cidade. Uhum. Então, por decisão do Supremo, vale sempre a decisão mais restritiva. Então, a hora que o estado define, a gente pega a definição dele e vai ajustando isso para a cidade de São Paulo.
Entendi. Então, assim, é um corpo técnico que decide isso. Não, é? imagina. Imagina se fosse eu que escolher. Então, mas eu não sabia. Eu achava mano, que era achei que você tu. podia falar, imagina. cara, eu sou Bruno Covas, porra, abre essa porra, caralho. Poder eu posso, mas depois eu tenho que arcar com as consequências, né? Entendi. Porra, Depois, assim, agora Mas acho que as consequências deu problema, vai ser eu sua chamo o técnico e popularidade indo falo, lá pra querido, cima." você não estudou? Você não... Por que deu errado aqui? Eu ia gostar muito mais de você. Eu ia votar em você se tivesse feito isso. Talvez a gente não tava aqui se eu tivesse feito isso. Talvez. verdade. Há discussões sobre isso.